Bem-vindos ao Café Cols e Colo. Eu sou a Gabi Guimarães. E eu sou a Mari Paglioni e hoje a gente vai dar dicas de enxoval de maternidade. Isso, as nossas preciosas dicas, Mari. Isso aí. Muito legal, Mari. Vamos começar hoje falando, sobre acho que o que a gente mais usou. Tá. Enxoval de maternidade, você vai encontrar um show de listas. É um mundo de possibilidades. Variadas marcas e preços. Então, assim, eu acho que se você Muito ficar... pessoal. E se você olhar muito, você acha que mais se perde do que se encontra. Sim. Eu, sendo bem sincera, o que eu fiz? Eu peguei uma lista na internet. Eu também. Uma lista que eu achava que era razoável, não era um negócio muito grande nem muito pequena. E em cima dessa lista foi que eu fiz o meu enxoval. E fui conversando, inclusive, você A gente foi trocou uma umas dicas, das né? pessoas que eu conversei para trocar dicas. E aí, dentro dessa lista, eu fui mudando. Acho que você engravidou, o Matheus tinha acabado de nascer, né? Tinha, foi bem perto. Tá. Então, e tava fresco na sua cabeça. Tava. Tinha acabado de comprar as coisas. Eu lembro muito do que você falou da Elvi. da nós vamos falar da bombinha, mas eu acho que a bombinha tem muito a ver com a forma que a mãe escolhe como que ela vai sim. gestar e gerir a questão da amamentação. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E como você quer começar, Mari? Eu acho que a gente pode falar... Eu acho que seria interessante a gente começar falando sobre fazer enxoval no Brasil e fora, se a gente acha que vale a pena ou não, porque essa é uma dúvida que eu tive e eu conversei com muitas amigas que fizeram enxoval fora e que fizeram no Brasil. Geralmente quem faz fora faz em Orlando, Miami, né? São os lugares mais comuns, Flórida no geral. O que eu tive de feedback das minhas amigas, que foi o mesmo que você me deu. Se você está indo viajar para fora do Brasil, porque você tem uma viagem agendada, seja trabalho, ou então porque você quer fazer aquela viagem antes do neném nascer e tal, com o marido, a esposa, né, e tudo mais. E quiser aproveitar a viagem para comprar alguns itens, ok, porque realmente tem coisa lá que vale muito a pena, é muito mais barato. Então, por exemplo, roupinha. Só que posso te falar, Mari, que eu acho que esse também eu concordo, é isso aí. Essa é a minha dica, número 1. Então, assim, enxoval fora... Se você vai aproveitar uma viagem que você já iria fazer... Agora sim, fazer uma viagem para fazer um enxoval, não sei se compensa. Não vale a pena. Porque o valor que tá o dólar, preço de passagem, hotel, alimentação... Não vale a pena. Não vale a pena. E eu vou te falar por outra razão também, porque não vale a pena. Então, vale a pena se você já tem essa viagem agendada, marcada. E, gente, é muito gostoso. Faz a viagem de casal. Se você já se planejou para isso, faz a viagem, aproveita. 2 dias você consegue fazer o enxoval. 3 dias. Reserva 3 dias, você consegue fazer o enxoval. Eu fiz muito rapidamente. Fora que é gostoso comprar as coisinhas do neném, né? É legal. É legal. Eu fui naquela Macro Baby lá de Orlando. E foi muito legal o atendimento lá. As meninas me perguntaram, você tá fazendo enxoval? Tô. Eu falei, olha, eu tenho uma lista aqui, como que eu faço? Gente, eu entreguei a lista na mão da vendedora. 40 minutos, ela me trouxe tudo o que estava na minha lista. E uma pergunta, você fez enxoval o quê? Você comprou recém-nascido, PM, você comprou tudo? Roupa, né? Roupa. Eu tô falando do enxoval completo, que eu trouxe, inclusive, já itens da introdução alimentar. Pratinho, colher, copinha, essas coisas, eu também já trouxe. Mas, vamos falar de roupa. E aí, para mim, é a minha segunda razão, porque eu diria que não vale a pena ir para fora, principalmente para Estados Unidos, para fazer enxoval, se for só com essa intenção. Porque a roupa lá é muito barato. Muito. Você encontra roupa de $2, $3. Tipo... Roupa boa, né? Mesmo você fazendo a conversão, você não paga $20, $30. Uma roupa de bebê aqui, boa. De algodão Pima, Carter, se você encontra, você vai nessas Burlingtons da vida, Ross, TJ Maxx, se você tiver paciência, nossa, Mari, você vai encontrar, assim, um mundo de coisas. Qual é o problema? Você compra muito mais do que precisa. No fim... Empolga, você se emociona, né? Sim, porque é barato. Você fala, ai, gente, é só $3, só $4, $5, é $10 só. Beleza, eu trouxe muito mais do que eu precisava. Você vê tanta coisa bonitinha, fofinha, e é bom, né? Algodão Pima lá é nada, né? Tem tudo pra tudo que é lado. Então, não tem jeito, você se empolga. Então, acho que vai ficar o mesmo preço se você comprasse aqui no Brasil mesmo com o preço da... E tem a questão que aqui no Brasil você parcela também, né? Que lá você não consegue, O que eu fiz no enxoval do Matheus, eu não comprei tudo. Quando eu engravidei, eu comprei recém-nascido IP. O Mari, uma amiga tinha me dado essa dica, mas eu não consegui fazer isso. Não, mas eu tava lá por uma questão, assim, de onde eu iria guardar. Porque no quarto dele só tinha uma cômoda, não tinha um guarda-roupa. Porque você não fez todo o quarto. E aí eu falei assim, cara, como é que eu vou comprar 1 zilhão de roupas e vou guardar isso onde? Vai ficar em caixa? No fim, mas foi bom pra você, Foi bom. Viu? Então aí eu fiz aquela cômoda de recém-nascido IP. E aí quando tirei recém-nascido IP, aí eu comprei M, aí eu comprei G. Então eu vou comprando aos poucos. Você não fica olhando aquela roupa que você até cansa de ficar olhando, que o bebê nem usou ainda, você já cansou da roupa. E outra, você pega uma mãe, assim, que às vezes você, que nem... Eu comprei muita roupa recém-nascido IP pra ele.
E aí, quando eu já fui comprar PMG, eu comprei bem menos. Porque aí eu já entrei na loja com uma consciência de, cara, ele perdeu muita coisa que ele não usou. Mari, Então eu vou segurar a mão, não precisa de tanto. Eu não sei se você tem isso, mas, por exemplo, hoje eu olho e falo assim, RN. RN, eu compraria. Hoje, se tivesse que começar tudo de novo, eu compraria, sério, 3 macacões. O Antonella nasceu no verão. Compraria 3 macacões de pezinho e mãozinha fechada pra dormir à noite só. E body, eu compraria 5. 5 bodies, 5 calças. Mas assim, depende muito. Porque, Gabi, uma coisa assim, o meu marido, o Gil, nasceu super grandão, tipo de 4 quilos. Então minha sogra falava, nem compra IN, você não vai usar. Que seu bebê vai nascer... Você vai ver que nem usa, né? Nem usa um mês e já perde, já começa a usar mas é bom e ter tal. roupinha RN. Não, mas o Matheus usou RN até 3 meses. É porque ele nasceu pequenininho. Ele nasceu muito pequeno e ele demorou pra começar realmente a ficar grande. Então, ele usou RN 3 meses. Tanto é que no final da gestação, quando eu fazia aqueles ultrassom de acompanhamento, os médicos sempre falavam, o percentil dele tá muito baixo, ele é muito pequenininho. Eu comprei online, mas um monte de coisa RN, porque eu tinha, tipo, 3 troquinhas RN. Comprou, né? Falei, cara, ele vai ser muito pequeno, não tenho nada RN, essa roupa vai ficar enorme É nele. que ele usou mais tempo. A Antonella não usou tanto tempo RN. Mas, por isso que eu te falo, que eu compraria 5 bodies, manga curta, porque ela nasceu no verão. Eu mandei cortar os bodies de manga comprida, você acredita? Ah, é? Eu tinha um monte. Mandei cortar na costureira, porque senão ela não ia usar. Tava muito quente, Tava muito quente. Então, eu compraria 5 bodies manga curta, 5 calças e 5 pijamas. Que é o body lá todo fechado, pé e uma coisa que dá pra você fazer é compra um número reduzido. Se a criança nascer muito pequena e você fala, cara, vai usar muito RN, entra online, compra na carta, daí 2, 3 dias tá na sua casa, super rápido. E no verão, gente, sério, no verão, o body que ela sujou lá no dia 1, sei lá, 2 bodies que ela sujou, 2 calças, lavando à noite, no outro dia tá tudo seco. Então, é muito rápido. É rápido. Então, se você reaproveitar esses usos, é legal, né? Quando você vê, poxa, eu tô reaproveitando bastante a roupa. Eu tenho um monte de roupa que eu usei 1, 2 vezes. E uma coisa que eu fiz, mas aí já pensando assim, né? Eu não sei se eu vou ter outro filho ou não, aquela coisa, né? Você foi guardando. Não, eu comprei tudo branco. Era tudo body pra ficar branco, mais neutro. meia branca. Ele tem muita coisa branca. Claro que depois, assim, tem coisa que não tem como fugir, né? Fica muito masculino, muito feminino. Então, mas ele tem muita coisa neutra, assim. Comprei muita coisa branca. Mas eu gostava do neutro, não pensando no outro filho, é que eu acho bonito. Assim, o body branco eu acho que fica bonito no bebê. E é mais fácil de combinar. É mais fácil de combinar. Com calça, com sapatinho e tal. Quando você pega uma coisa muito estampada, você fica mais restrito também. Exato. Então, roupa. Roupa, eu acho que essa regra dos 5 vale. Tudo bem, o bebê nasceu muito pequeno ou muito grande, você não vai usar nem RN, beleza, você vai comprar um pouquinho mais. Mas eu acho que para você começar comprando 5 de cada uma das peças, é ok, você vai começar super bem. 5 bodies manga curta, 5 bodies manga comprida, 5 calças e 5 pijamas. Eu acho que isso já é suficiente por tamanho, né? RN, Sim. P. Eu comprei até o M. M ou G? Acho que eu comprei até o G. Mas eu segui mais ou menos isso, 5 ou 6. E dá super, né? Dá muito certo. Não precisa mais do que isso. E o resto que vem é mãe que se empolga e compra mais. Tem isso também, gente. Porque assim, a gente ganha muita coisa. Principalmente depois, quando o neném nasce, o pessoal começa a visitar. Você ganha muita roupinha. E geralmente são roupinhas mais arrumadinhas, pra sair, né? De sair. exato. Então, compre roupas básicas, confortáveis pro neném. Então, assim, aquela roupa que ele vai ficar em casa. É o pijaminha gostosinho, é o body é o branco. melhor, né? O body é essencial. Body... Porque vai ganhar muita coisa. Aí você vai ficar com estoque de coisa no guarda-roupa. E assim, eu tenho roupa que eu não consegui usar no Mateu. Porque, eu não sei você, mas até 3 meses o Mateu não saía de casa. Não, a gente colocava em casa assim pra tirar uma fotinha. Porque assim, mas não pra sair. Eu queria deixar ele confortável. Então eu colocava aquelas roupinhas bem gostosas. Eu concordo. Então depois que ele fez 3, 4 meses que a gente começou a sair com ele, ir no restaurante, levar junto, já não servia aquelas roupinhas RNs lindas. Então acho que RN tem que ser roupa confortável. Eu concordo. RN eu tinha uma ou outra que eu ganhei mais assim, mais arrumadinha, né? E eu usava pra tirar foto. Só pra isso, pra guardar. Não sai de casa, né? Então acho que roupa é isso. Roupa não precisa mais do que isso. Aí vamos falar de acessórios. Tá. Assim, não vamos falar do básico. Maria, acho que é uma coisa que a gente pode fazer. Eu tenho minha lista ainda do enxoval, né? Que no fio eu peguei várias dicas suas, eu fechei essa lista. A gente pode colocar depois pro pessoal baixar. Fica legal, pode a gente ser. vê com as meninas lá depois das mídias, se a gente consegue colocar lá e o pessoal pode baixar. Sim. Fica uma dica nossa aí, Mari e Gabi. É porque você que me passou também várias, então é nossa. A gente coloca lá a planilha, tá no Excel, e aí as meninas podem baixar. Boa ideia, legal. O resto, banheira. Você comprou lá a banheira também? Não, comprei tudo aqui. Tá, porque banheira banheiro eu comprei aqui, o carrinho eu comprei fora, porque o carrinho vale a pena. Tipo assim, depender do carrinho. É que tem carrinhos aqui que custam muito caro, né? Depender do carrinho, tipo, o meu acho que eu paguei 4 vezes menos do que eu pagaria aqui. Só que tem carrinhos já aqui
no Brasil que são muito bons. Você comprou carrinho de estilo mais... Isso é uma coisa legal também, que eu tava até conversando com a minha cunhada que tá grávida, ela tava me perguntando dica de carrinho. E eu falei assim, que eu acho que depende muito da dinâmica. O carrinho do Matteo é um carrinho muito pesado, muito robusto. Ele ocupa, tipo, o porta-mala inteiro do carro. Só que ele é um carrinho que, para você passear, subir e descer calçada, guia, passar em buraco, ele é ótimo. Porque ele é igual o nosso, é um carrinho estruturado. Não, e é muito conforto pro bebê. Só que assim, para carregar na mão é pesadíssimo, não vai em bagageiro de avião, ocupa o porta-mala todo do carro e o carro é grande. Então, assim, eu acho que depende muito da sua dinâmica. Se você acha que na sua rotina é melhor um carrinho leve, eu vou carregar muito na mão, eu viajo muito, não quero despachar bagageiro e tal, talvez valha a pena um carrinho não tão reforçado, mas mais levinho. Como a gente fez lá em casa? A gente comprou 2. Tem muita gente que faz isso. Então, a gente comprou da viagem. Esse carrinho robusto, ele fica mais em casa. E ele era o carrinho que a Antonella dormia RN. Porque lá vem o Moisés junto com esse carrinho, que era onde ela dormia RN. É onde ela vai fazer os passeios lá na rua. E é um carrinho que, puxa, ele tem amortecedor. Então, é bom pro bebê. O outro carrinho, e começa que aquele carrinho estilo guarda-chuva ou estilo carry-on, que eles chamam, né? Que você coloca ali no bagageiro do avião. Esse carrinho aí é só a partir de 6 meses. Isso eu não sabia. Ele não tem essa estrutura toda, não. O bebê tem que estar mais forte. Então, eu comprei esse outro. Eu usei na viagem que a gente fez com ela. A primeira viagem que a gente fez, ela estava com 5 meses. Mas eu meio que coloquei... um acolchoadozinho, assim, pra deixar um carrinho um pouquinho mais confortável. Mas agora que ela tem 7 meses, agora a gente pode usar só ele. Mas a gente ainda continua usando o outro. São estilos diferentes, né? Depende muito da sua dinâmica. Se você viaja muito, se você não viaja. Você passeia muito com o bebê na rua ou não. Você tá sozinha sempre, Mari, o carrinho... Pra carregar carrinho pesado é difícil. O carrinho fica desse tamanho, Mari. É negócio muito de louco. Prático. Pesa 3,5 kg. Pra uma mãe que tá o tempo todo sozinha, talvez seja muito mais prático. Pesa 3,5 kg. Depois eu não sei. O carrinho do Matteo é um trambolho. Não, ele é muito bom, mas é um trambolho. Igual o nosso, o principal, né? Mas esse principal, eu tô vendo que daqui um pouquinho a gente já vai desfazer dele. E nós devemos colocar aí numa loja né, que vende... Isso é outra dica, Mari. Tem muita coisa, essas lojas de segunda mão, que revende itens de maternidade muito. Depois a gente pode procurar algumas, até talvez trazer aqui no podcast para alguém para falar sobre... As Cresci Perdida, Vida, essas lojas Isso. Né? Eu tenho uma que eu gosto, que é Herdei o Look. Então, assim... legal. Tem muita coisa, a gente pode tentar trazer aqui pra gente explorar essa outra indústria, né? Falando de uma second hand, né? Mas no caso tem algumas empresas que alugam também. Não é todos os itens, principalmente bombinha, né? Mas bomba. Isso uma coisa muito legal. Porque bomba é um investimento alto. Não é uma coisa que você vai usar a vida inteira. Porque, assim, carrinho, tem criança de 4, 5 anos que usa carrinho. A bomba tem mãe que vai usar por 6 meses, 7 meses. E, Mari, eu comprei muita coisa entre Mercado Livre, Shopee e Amazon. Eu também, eu comprei muito na internet. Eu fiz todo esses 3 marketplaces aí. Internet, inclusive. Eu comprei a grande maioria, né? Online, inclusive roupa. Eu comprei banheira, assim, muita coisa mesmo. Esse segundo carrinho também a gente comprou pela internet. Tapetinho interativo para brincar. Então, muita coisa. Brinquedo, todos os brinquedos da Antonella, todos, 100% a gente comprou pela internet. Uma coisa que eu sempre falo com o Gia, muito engraçado. O Matteo tem muito brinquedo, muito, muito. Eu nunca comprei um. Foi ganhando. E você não tem noção, no aniversário de 1 ano dele, eu tenho um guarda-roupa em casa, cheio de brinquedo, que eu deixo guardado. Você vai dando aos pouquinhos, né? Porque senão a criança perde interesse. Que ele não sabe com o que ele brinca, entendeu? Eu já ouvi falar isso, pra você não dar todos os brinquedos, não, porque é ruim. Parece que ele não fica entretido muito tempo com nada. Quando é um brinquedo só, ele sempre fica brinca. ali e analisa aquele brinquedo. Então, eu deixo guardado e vou dando aos poucos, porque é muito brinquedo que ganha. Tem bastante gente que faz isso e faz sentido. Então, bom... Né? Falamos aí geral de carrinho, lista, comprar fora ou no Brasil. A gente prometeu subir lá a nossa dica lá, né, de lista de enxoval. Aí, o que eu fiz, Mari? Eu trouxe uns itens aqui, que são itens que eu falo assim, gente, isso aqui lembra muito minha maternidade. Assim, eu usei muito, né? Então, eu queria falar um pouquinho deles, porque eu acho que você usou também. Acho que o primeiro que pode ser a bombinha. Elvi, sou apaixonada. Né? A famosa Elvi. Nem trouxe ela montada completa, porque é a outra parte que eu uso. Tá higienizada já. A Elvi, assim, Mari, essa foi uma super dica que você me deu. E o que eu acho da Elvi? Eu tenho uma forma... tratei a amamentação de uma forma muito peculiar, eu acho, né? Porque quando a Antonella estava ali próxima, 2 meses e meio, quase 3 meses, eu já passei a Antonella para 100% na mamadeira. Então, ela sempre bebeu leite materno, até hoje. A minha meta é até 1 ano, né? Se eu tiver leite até lá.
E ela, desde 2 meses e meio, 3 meses, ela já mama na mamadeira o meu leite. Então, você imagina a loucura que é as minhas ordenhas. Daí, quando eu comecei a fazer esse processo, então eu ordenhava 8 vezes por dia. Hoje eu ordenho 5, é um pouquinho menos. Eu acho que a Elvie me ajudou muito. Porque eu percebo que a sucção dela, não sei se você teve essa sensação, que a sucção dela é muito parecida. Você não foi de ordenhar, você foi direto no peito, né? Ou você ordenhou? Não, eu comecei a ordenhar quando o Mateu tinha 1 mês. Só no primeiro mês que eu não ordenhei. Mas só pra estimular por ou pra... Não, eu ordenhava pra guardar mesmo. Eu tinha muito leite. Então, no primeiro mês, a pediatra pediu pra eu não ordenhar pra não ter uma hiperlactação. Porque eles bebem muito pouquinho leite no primeiro mês, igual né? eu, não fiz nada. Então, no primeiro mês eu não fiz nada. E assim, quanto mais você ordenha, mais você estimula a produção de leite. Isso. Então, ela falou, olha, e eu tive mastite, eu tive várias complicaçõezinhas assim. Então, ela me instruiu a não ordenhar nesse primeiro mês. Só que aí passou esse primeiro mês, a amamentação já estava mais estabelecida, ele começou a mamar um pouquinho mais, aí eu comecei a ordenhar. Ordenhar para congelar mesmo. No começo eu oferecia muito pouco do leite congelado para ele, porque eu estava em casa o tempo todo, então ele mamava no peito. Não precisava, né? Só que em momentos, por exemplo, eu fui no retorno na minha médica, na minha obstetra, né, para ver o pós-parto e tudo mais. Aí eu dava o meu leite congelado. Você deixava lá para alguém dar. Eu deixava. E você não ficou preocupada com essa questão dele confundir? Então, qual foi a orientação da minha pediatra? Minha pediatra tem uma cabeça bem aberta, assim, em relação a isso de mamadeira. Ela sempre falou pra mim, Mari, a ordenha vai ser sua liberdade. É o que vai fazer você. A minha também não era travada com isso, não. Tipo, não pode. Exatamente. Você precisa sair de casa pra, sei lá, desde uma coisa banal. Banal não, né? Mas assim, uma coisa mais corriqueira. Fazer a unha, fazer o cabelo, ou até um compromisso de trabalho. Ou, sei lá, visitar alguém que tá doente, qualquer coisa. Se o neném, ele pega o seu peito e ele pega a mamadeira, você vai tranquila. Você vai sossegada. Uma mãe que o neném não pega mamadeira... Não consegue. Não consegue, gente. Você não fica com a cabeça em paz. Você fica com aquele negócio de eu tenho que voltar rápido, porque tá no horário de mamar. E aquele desespero. Então, o que ela fez? O que ela me instruiu e que realmente eu vi que faz sentido. Ela falou, eu não quero que você dê muitas mamadeiras seguidas. Então, assim, dá 2, 3, 4 mamadeiras no mesmo dia. E você tem que dificultar a mamadeira. Então, assim, mamar no seu peito tem que ser mais fácil do que mamar na mamadeira. O que você fazia? Uma coisa aqui, bico de fluxo baixo. Então, Isso, que é aquele número 1. Que sai bem pouquinho. Que realmente, até porque, pra assim, gente ver se tá na temperatura... Como eu tinha hiperlactação, o meu leite saía muito fácil. Então, pro Mateu era fácil mamar no meu peito. Um bico de fluxo pequeno... Era mais difícil pra ele. Mas o que ela me orientou? Tem mães que não têm uma ejeção de leite tão forte. Então, nesses casos, a mamadeira e o peito fica meio que ali competindo, mesmo com um bico pequeno. Você abre a mamadeira, pega uma gaze, abre a gaze, coloca na mamadeira, fecha e dá pra ele mamar. Porque aí ele vai ter que fazer tanta força para aquele leite passar pela gaze, que a mamadeira... Ela falou assim pra mim, lembra que ele tem que olhar pra mamadeira e falar, ai, que saco, lá vem a mamadeira. Olha, Mari, eu nunca tinha escutado essa dica. Lá vem a mamadeira, meu Deus. E você fez isso? Você colocava gás? Eu não colocava porque eu tinha muito leite. Então, a mamadeira, naturalmente, pra ele já era mais difícil. Já era mais difícil. Mais uma vez, eu dei, acho que 2 ou 3 mamadeiras seguidas pra ele. E depois, ele deu um certo trabalhinho pra pegar no meu peito. Assim, ele gritava, ele não queria, eu fiquei preocupadíssima. Só que foi assim, naquele momento, depois ele pegou. Não, você continua insistindo, a criança pega de volta. No meu caso, eu não tinha esse medo, não. A minha razão principal é porque eu sabia que daqui a pouco eu ia voltar a trabalhar e eu preferiria que a Antonella fosse mais apegada à mamadeira do que apegada ao peito. Não, mas isso faz total sentido. Então não tinha, eu não tava nessa... Óbvio, né? Quando o bebê solta mesmo de vez o seu peito, dá aquela, gente, soltou meu peito. Mas eu sou mais razão do que emoção. Então, vida que toca, o mais importante pra mim é a Antonella tá bebendo o meu leite. Independente da via. E estou assim. Não, mas eu adorava quando ele começou, porque assim, aí com 2 meses eu comecei a dar mamadeira. E aí a gente fazia um ritual de tipo, 1 vez por semana, pelo menos tem que ter uma mamadeira. E eu sempre fazia pessoas diferentes darem mamadeira. Então, uma vez era minha mãe, outra vez meu marido e tal, porque pra ele acostumar a beber com todo mundo. Porque eu já vi mãe falando que, tipo, se eu estiver na sala com ele, ele não mama na mamadeira. Só quer mamar com você. Sabe? Se ele me vê no ambiente, ele quer mamar no peito, ele não mama na mamadeira. Então a gente fazia bem dinâmico, assim. O Gi dava mamadeira pra ele comigo na frente. Pra ele ver que ele não era lá em casa que ele estava mamando. Era ou eu mesma dava, ou meu marido, ou olha, e funcionou minha sogra. super bem. Ele bebia bem meu leite na mamadeira. Quando eu transicionei para a fórmula também, que eu fiz o desmame dele, ele pegou a fórmula de primeira, não deu trabalho nenhum. E era ótimo pro meu descanso também, Gabi, porque eu lembro que tinha noites que, assim,
Putz, eu tava exausta, não aguentava mais acordar à noite e tal. Minha mãe falava, deixa comigo. E aí eu deixava a mamadeira com ela e ela dava mamadeira pra ele a noite inteira. E eu conseguia ter uma noite Você falou de um tema fórmula, que eu acho que esse pode ser um outro episódio pra gente falar de fórmula, porque eu vou te falar, quando a gente começa a... Eu tenho uma fórmula como plano B. Hoje eu não tenho mais preocupação. Eu tinha preocupação antes. Eu falei, meu Deus, esse meu peito... Porque as pessoas falavam que se eu só ordenhando, o leite poderia secar. E eu ficava com esse medo. Para você decidir uma fórmula é outra coisa também, assim, que gente, é muita opinião. E cada um tem uma opinião. Muito. E qualquer coisinha que acontece com o bebê, você acha que é a fórmula? Que é a fórmula. Minha pediatra falou isso. Mas esse é outro capítulo. Mas então, Mari, bombinha, dica... A Elvie, ela não é um preço acessível barato, aqui no Brasil, infelizmente. Né? Lá fora é bem mais acessível. Mas eu já ouvi falar de muita gente que tá vendendo a Elvie usada por um preço bem mais acessível. Você pode tentar encontrar usada, ou eu também tenho amigas que compraram uma bombinha bem parecida com a Elvie, do ponto de vista de que ela é mãos livres. Mãos livres, você não precisa estar ali com ela ligada na tomada. E que tem uma boa sucção também. Vende na Shopee, gente. Shopee, Mercado Livre. Quando eu fui comprar, foi um dos poucos itens. Eu acho que babá eletrônica e bombinha e mamadeira. Foram as únicas coisas que eu comprei fora do Brasil. O resto foi tudo aqui. Eu vi muito vídeo do YouTube sobre indicação de bombinha. E o que eu mais vi? Era as mais indicadas. Elvie e aquela Medela? Medela. Isso. As marcas mais indicadas. E o que eu via nos vídeos? Que era a opinião de todo mundo, assim. A Medela, ela tem uma sucção muito mais forte. Muito mais forte. Só que algumas mães reclamavam que chegava a doer essa sucção, que era um pouco incômoda. Eu acho que você consegue... acho que tem intensidade, níveis, né? Porque a Elvie também... A Elvie tem intensidade, mas, gente, mas ela é muito gentil. Super forte. Não, ela é muito gentil. Ela parece... Eu sempre falo isso. Ela parece sucção do bebê. Muito gentil. E aí, falava que a Medela tem uma sucção muito mais forte. Só que ela tem esse ponto que você tem que ficar segurando. Então, é o momento que você tem que se dedicar àquilo. Não dá pra você ir fazer outra tarefa, mexer no computador, lavar uma louça, fazer qualquer coisa. Você tem que ficar ali segurando a bombinha, né? E é muito mais forte. E a Elvie, em contrapartida, muita gente falava que a sucção não é tão forte como a da Medela. Só que ela é mais prática. Você enfia ali dentro do top, do sutiã e vida que segue. E pra mim, Mari, é a sucção ideal. Só que isso que eu ia falar... Eu tinha muito leite, você também, né? Também. Então, eu não sei se, de repente, uma mulher, que tem menos leite... talvez a Medela seja melhor. Uma opção é que a Elvie eu não sei, mas a Medela eu sei que tem muito site que aluga. Você aluga por mês, por exemplo. Não, a Medela é mais acessível aqui no Brasil. Mais do que a Elvie. A Elvie é nova, ainda tá chegando. A Elvie, não vou saber dizer, mas eu acredito que no Brasil ela tá entre 5 e 6 mil reais, uma nova. Tá caro. E caro nos Estados Unidos ela sai, tipo, metade do valor. E outra coisa da Elvie que eu gostei muito, eu até trouxe aqui, ela vem com três suportes para apoiar diferentes seios, né? Tamanho de bico e tal, né? bico. Então, ela vem com 3. Então, dentro desses 3, você vai se encaixar em algum. Você vai se encaixar em alguma. Então, bombinha, Elvie tá aprovado. Não, essa daí eu gostei Gabi muito. E pela Mari. Usei demais. E ela é prática para limpar, higienizar eu também. Eu falo que eu vou fazer um quadro, vou colocar a Elvie lá. Porque é o item que eu mais usei na maternidade, gente. Mais. Mas assim, gente, uma coisa fazer as contas quantas vezes eu ordenhei. Mas uma coisa que eu acho que é importante falar. Esse negócio de comprar bombinha é assim, gente. Eu comprei a Elvie quando eu ainda estava grávida. E eu comprei sem saber que eu iria usar. Porque assim, isso depende muito. Tem mulher que não vai conseguir amamentar, que não tem leite. Tem mulher que o leite que não vai conseguir tirar leite. O leite que tem é pra criança mamar ali, não vai sobrar. Então assim, compre com a consciência de que talvez você não consiga usar. E tudo bem, você consegue revender isso muito fácil hoje em dia. Ou não compre, espere ver qual vai ser a sua situação. Exatamente, porque assim, às vezes a gente compra... Eu confesso que quando eu comprei, eu nem pensei muito nisso. Tipo, mas e se eu não usar? Eu comprei na empolgação mesmo. Mas... é um investimento alto, então talvez seja mais prudente para algumas pessoas esperar. Espera ver como é que vai rolar. Ô Mari, agora essa segunda parte das nossas dicas, a gente pode fazer um negócio mais dinâmico. Tá. Então, eu falo uma dica, você fala outra. Eu falo uma dica, você fala outra. E a gente explica rapidamente por quê. Pode ser assim? Tá, pode. Então vamos lá. Minha dica para as mamães: pomadinha de lanolina. Vende no Brasil, tem tudo que é lugar. Tenha uma, só precisa de uma, gente. Não compre mais que uma. Uma pomadinha, isso aqui dura muito, muito, muito. E você vai usar, sei lá, primeiro, segundo mês no máximo. Mas quando tá sensível. O seio começa a ficar sensível, você vai ver que não consegue encostar nada, a roupa encosta, já dói. Pomadinha de lanolina, principalmente antes de dormir, coloca lá. Nossa, você acorda no outro dia super cicatrizada. Então, pomadinha. E só uma dica, que uma coisa que minha pediatra falava muito. Essa pomada...
o neném mamou, você passa lá depois. Porque essa pomada, quando o neném for pegar no seu peito, não pode mais ter pomada sobrando Eu lá. limpava com Exatamente, com paninho porque úmido. a boca dele escorrega e ele acaba machucando o seu peito. Isso aí. Então, assim, não pode ter pomada no momento que ele for mamar. Então, na hora que ele terminar de mamar, você Por isso passa que é bem pomada. pouquinho. Eu colocava muito bem pouco pouquinho. mesmo. Eu passava onde estava mais E mancha doloridinho. tudo, viu? Mancha. Eu colocava onde estava mais doloridinho, limpava com um paninho molhado e pronto. Tá. Eu posso dar dicas daí também? Pode? O que você quer pegar daqui? Esse daqui é o quê? É absorvente. Gente, isso aqui eu tenho uma história muito engraçada com isso. É vida, hein? Quando eu fui ter neném, uma amiga minha tava com uma bebê, acho que de 6 meses, a Paty. E ela falou assim pra mim: amiga, eu vou te dar uma dica que me deram e eu não levei a sério. Mas leva a fralda. E eu achei que ela tá falando de fralda do neném. Eu falei, lógico que eu vou levar a fralda, né? Você ficou pra maternidade sem fralda? Ela falou, não, leva a fralda pra você. Aí eu falei, não, Paty, você tá doida, fralda? Ela, fralda, amiga. Me falaram pra eu levar a fralda, eu levei tipo aquele absorventinho que a gente usa no dia a dia, leve uma fralda. E assim, gente, depende muito de mulher pra mulher. Esse é o de seio. Mas você tá falando absorvente pós-parto. Pós-parto, calcinha pós-parto. Eu comprei também essa daí. Você comprou calcinha mesmo? Você não comprou? Comprei. Eu comprei. É calcinha Comprei. o que vende no Mercado Livre. Quando eu abri o pacote, eu falei, que exagero, imagina. Grandão, né? Gente, use, é vida. Mas eu usei, Mari, sei lá, acho que uns 5 dias. Você sangrou 5 dias? Eu até sangrei mais, mas foi pouco, assim. Eu tive um sangramento bem intenso, acho que Com mais 7 tempo? dias. Mas eu fiquei sangrando bem pouquinho, mas sangrando todos os dias por 30 dias. Eu também, só que aí eu usei o absorvente normal. Isso, Então, exatamente. a calcinha mesmo, pós-parto. Mas leve pro hospital, viu, gente? Porque os primeiros dias é muito sangue. É muito sangue. Eu levei pro hospital e eu usei durante uns 5 dias. E fora que pra quem fez cesárea, ela é bem alta, ela não pega no corte. Ela é muito ótima, boa. Ela é ótima. Muito boa. Foi uma então já super dica. dá a dica do Do absorvente. absorvente de seio. Nunca usei. Nunca usou? Nunca usei. E olha que você tinha bastante. Tinha bastante. Só que não vazava, era só no Não. momento que ele succionava. Isso aqui, ó, você usa, Mari, acho que eu usei no primeiro mês. Porque depois o peito vai regular a produção de leite. Exato. Mas aquela sensação de você acordar molhada não é legal. Uma vez aconteceu que o Matheus dormiu muito, muito, assim, ele esticou muito à noite. E aí eu acordei, tava com o top todo molhado. Mas foi uma única vez, nunca mais vazou leite. Eu teria, não precisa ter muito, mas eu teria pros primeiros dias até, porque o peito vai regular a produção de leite e não vai vazar mais. Tá. Mas aquela sensação de você, e ele é tão confortável, eu colocava à noite dentro do sutiã e você amanhece sequinha, sabe? Então, você dá uma sensação legal. Tá, quer mais? Rosquinha. Ai, rosquinha. Isso aqui tem que ter. Isso aí eu usei 3 meses, eu acho. Não, eu também usei bastante. E eu acho que eu errei só na quantidade. Eu comprei, sei lá, 6. Ai, que suja muito, né? Suja muito. Depois eu fui lá e comprei um monte. Acho que na Shopee comprei, sei lá, 20. Então, isso aqui pode comprar umas 20 dessa rosquinha. Gente, porque assim, pra quem nunca teve neném, aí você fala assim, fica sensível. Você imagina que é tipo, sensível. Não é assim, tá doendo um pouquinho. Você não... Eu lembro que eu ia tomar banho e eu tomava banho assim, ó. Porque se a água batesse, não pode bater. eu chorava. Eu não conseguia me secar com a toalha. Roupão, gente. Roupão que é um negócio macio, felpudo. Eu não conseguia encostar o roupão. É uma sensibilidade horrível. Então, assim, a rosquinha é vida. Me falam que só no primeiro, Mari. Então, se já é o segundo... Minha mãe falou isso. Que no segundo, terceiro filho, não sente nada. Exatamente. Então, isso aqui, ó... Coloca dentro do sutiã e aí o bico Se é verdade, eu não sei. Que talvez seja minha mãe querendo que eu tenha um segundo filho. Me conte se dói ou não. Tô vendo uma tendência aí, viu? Posso dar uma dica de uma coisa que eu tava conversando com a minha cunhada esses dias, que vai ganhar neném. E falando pra ela, eu não sei você, mas assim, eu comprei esses sutiãs de amamentação, que são de renda, todos bonitos que você abre, assim e tal. Eu comprei acho que uns 3 pra levar pra maternidade. Nunca me dei bem com aquilo. Também não. Não gostava. Cara, Liz, a marca pra mim. Que eu me dei Eu usava muito top bem. de academia. Sabe top quadradinho? Mari, que é só que eu consigo usar mas mesmo. esse sutiã da Liz, L-I-Z, ele é um top. Só que ele abre. Cara, e como eu ordenho muito, eu preciso de um sutiã que abre pra eu poder colocar e fechar. Eu usava top de academia, esses tops bem molinhos. Eu usava assim. top também. Não esses que têm sustentação que é rígido, esses tops bem molinhos assim e tal. Eu usava isso, acoplava a Elvia ali, ficava super bem. não me incomodava. Eu recebi uma dica. Esse é um bom ponto. E o sutiã de amamentação, ele abre muito, ele fica escapando. Esse não abre. E esse é um bom ponto. Eu não consegui encontrar dicas de sutiã de amamentação legal. Então, uma amiga me deu essa dica, eu comprei, eu fui lá também comprei uns 3 desse. Liz.
Ele é muito bom, Mari, é muito gostoso. Parece um topzinho, ele é bonitinho, tem até uma rendinha, só que ele é algodão. É muito legal. Liz, pra mim, foi o melhor. Porque eu nunca me dei bem com esses sutiãs todos bonitos. Eles são bonitos mesmo, de renda e tal. Mas assim, ficava soltando toda hora aquilo lá e eu tive que ficar essa não solta, não solta. É muito bom o sutiã. Muito bom. Eu não sabia desse, Fica aí a dica. Bom você ter trazido, porque eu tive dificuldade de encontrar um bom. E aí eu cheguei nessa amiga minha que indicou. Aí eu trouxe a última pecinha aqui que eu trouxe, isso que lembra tanto a Antonella. Eu fiz muito charutinho. Fiz não, ainda faço até hoje o charutinho na Antonella. E pra mim o melhor, você pode fazer o charutinho com a fralda, né? Com aquela fralda mas grande. Isso é muito mais prático. Isso aqui é super prático porque ele abre, né? Você coloca o bebê. Se eu não me engano, tem uma marca, uma amiga minha me recomendou. Eu acho que eu posso estar falando besteira, qualquer coisa depois eu coloco lá nos comentários. Eu acho que é Casulo de Anjo. Eu acho que tem sim. Alguma coisa, uma marca assim que tem de vários tamanhos e de várias cores. E é muito bom. E o velcro é bem resistente. Então, para neném maiorzinho que tem mais força, ele segura abrir, né? bem. Esse eu nem sei qual Gente, para quem não sabe fazer casulo, assim, neném quando ele nasce com reflexo de Moro. Que é um reflexo fisiológico que todo mundo tem, que a gente vai perdendo ao longo da vida. Então, ele se assusta o tempo todo, ele tem espasmos nas mãos e nos braços, mas principalmente a mãozinha, né? Então, ele faz isso aqui. E aí, no que ele faz isso aqui, ele acorda. Ele mesmo se acorda. E ele faz o tempo todo. Tem nenéns que fazem, né? Nossa Senhora, de minuto em minuto. Então, quando você envolve ele nesse charutinho, ele fica com a mãozinha presa. Então, na hora que vem o reflexo, o charuto segura a mãozinha dele. Ele não acorda. Então, ele não acorda. Então... os primeiros 3 legal. meses, isso aqui salva muito o bebê daqueles despertares noturnos. Então, eu super recomendo. Esse que eu comprei na Amazon. Vende em qualquer lugar. Qualquer lugar charutinho, você colocar charutinho. Você vai encontrar. Eu gostei mais desse porque é mais fácil de colocar. Acho que nas últimas dicas, Mari, assim, muita gente me perguntava de mamadeira. Eu usei Philips Avente, aquele bico pétala, que é o que mais está próximo aí do... A mamadeira eu comprei nos Estados Unidos também. Eu comprei uma marca que se chama Como Tomo. Eu tenho essa também. Mas eu não me adaptei, acredita? Eu achei ela muito mole. Eu adoro Como Tomo. É porque eu nunca usei outra também, né? Então... eu achei ela muito mole. A Philips é rígida, eu adaptei, né? E assim, dizem, eu não sei se é verdade, que o bico dela é o mais semelhante com o bico do peito. É o que falam da Philips Avente. Então não sei. Essa marca, que tem aqui no Brasil também, tá? É que a Amazon vende. Ela é muito mais cara. Eu comprei aqui no Brasil, nem trouxe de lá. Ela é muito mais cara. Mas eu acabei deixando ela meio de lado porque eu acho ela meio mole. Ela é molenga mesmo. A Philips eu acho ela mais rígida e ela tem um bico, chama bico pétala. Que é bem parecido com esse daí, imitam o bico do seio. Então, e como assim? Eu usei ela desde o começo com o Mateu, ele pegou bem no peito, ele gostou, né? Você ficou. Eu fiquei. Fora que ela é linda, né? Tanto é que uma vez ele ficou internado, e aí ele tava no hospital, e aí o enfermeiro trouxe a fórmula dele numa outra mamadeira. Ele não pegou a outra mamadeira, você acredita? É igual a Antonella. Ele quis a mamadeira ela gosta dele. Também dessa da Philips. Então, já deixei essa Philips Avente. Mas assim, assim, não sei dizer se vale a pena o investimento aqui no Brasil, porque aqui ela é muito mais cara do que fora. Fora é um preço ok, aqui no Brasil é muito cara. E assim, eu tenho várias amigas que também usam Avente e tal, e adoram. A Philips está no mesmo patamar. Tá. E aqui no Brasil está mais em conta. Então, pode ir sem medo. Acho que a última dica é chupeta, Mari. Chupeta, quando o Mateu nasceu, ele não pegava chupeta, de jeito nenhum. E eu queria muito que ele pegasse, porque ele tinha uma necessidade de sucção muito grande. Eu levei chupeta pra maternidade. Não levei, mas assim, chegando em casa, eu tentei chupeta. E ele não conseguia controlar a sucção, ele cuspia a chupeta o tempo todo. E aí eu tinha que ficar segurando a chupeta. Era pior do que... E aí a pediatra falou, insiste que uma hora ele consegue, não desiste. Eu acho que foi uns 2 meses tentando muito, assim. Aí você desistiu? E aí, aí ele pegou. Pegou, só que assim, nesse meio tempo, ela falou assim, tem uma marca que chama, eu não sei se fala Nuke ou Nuke, que é N-U-K. Eu sei qual que é. Ela tem um design meio diferente, assim, e falou assim que ela é melhor para recém-nascido, parece que eles se adaptam melhor. Eu comprei, ele não pegou também. No final, o que ele acabou pegando foi aquela MAM tradicional. Hoje eu uso a MAM na Antonella, mas eu comecei de recém-nascido com a Philips. E a MAM ele pegou depois, mas assim, foi com muita insistência, gente? Demorou pra ele pegar. Mas a MAM ela usa até hoje. E é engraçado, ela usa mais pra dormir à noite assim e ela cospe. A hora que ele tá muito nervoso, a chupeta dá uma acalmada nele. Não, essa parte de sucção eu li muito, eu achei Eles super têm interessante. Uma necessidade. Tanto Gabi, que olha que loucura. Toda vez que eu ia viajar com o Mateu pra levar ele pra consulta em São Paulo, essas coisas, ele não pegava chupeta. Então chegava uma hora que ele começava a berrar na cadeirinha do carro e eu entrava em desespero. Você faz o quê? Você não pode pôr no peito? Sabe o que eu fazia pra acalmar? Eu pegava uma luva
Colocava enfiava seu dedo. na mão e dava o meu dedinho pra ele chupar. E ele chupava o meu dedinho loucamente, ele se acalmava. É por isso que eu falei, cara, esse menino tem que pegar chupeta. Mas nós não estamos aqui promovendo o uso de chupeta, não. Não, Quem não não. quer introduzir a chupeta no seu filho, não introduza. Mas né? assim, gente, de verdade, é paz, assim. Eu penso como tirar depois, sabe? Uma hora ele vai soltar essa chupeta. Cada fase, vamos viver cada fase. Isso aí. Eu já percebo que a Antonella chupa bem menos hoje. Mas Ela o Arthur dorme também um pra pouquinho, dormir, ela né? dorme e já cospe ali. Uhum. É isso, Mari. Belas dicas. Vamos Acho que deixar foi, a listinha anexada aí para ajudar, né, as mães. E escrevam nos comentários, né, se vocês têm Dicas adicionais. dicas adicionais, ou você tem algo que você usou muito na sua maternidade, escreve pra gente. É bom pra Vamos gente ajudar. trocando figurinha Vamos também. ajudar outras mulheres. E não se esqueçam, curtir a nossa página, dá um like aí. Quanto mais like, mais conteúdo a gente pode trazer aqui pra E vocês. seguir a gente no Instagram também, que a gente vai dar... Tem muito conteúdo legal no Insta, a gente tem muito Isso. spoiler também dos próximos convidados. Isso aí. Então segue a gente lá também. Instagram, TikTok, Café, YouTube. Colos e Colo. Isso aí. Beijo. Beijo.